Magnus. Hello? Cheguei para o recap do 5º episódio desta primeira temporada de Constelação da Apple. 5 miles out, the sound is clear. O que não é clear, o que não está claro, é o que realmente está acontecendo nessa série. A gente sabe mais ou menos o que realmente está acontecendo, mas mesmo assim a gente não sabe de verdade. Eu acho que vocês entendem o que eu estou querendo dizer, não é mesmo? Get the idea. Na casa da Jo, nós começamos diretamente de onde paramos no episódio anterior, com ela vendo se Magnus está vivo. E sim, ele está vivo, eu estava completamente errada. O Magnus está vivo, graças a Deus. Jo não é uma assassina de marido. Ela pede uma ambulância pro esposo, sequestra a Alice e rouba o Call, que o nosso colega Rafael Matera 6259 deixou nos comentários, porque eu não sabia o que o Call queria dizer, que não sei, eu não tinha pesquisado realmente. Call é a sigla de Cold Atomic Laboratory, ou Laboratório Frio Atômico, que está descrito na sinopse do primeiro episódio, mas eu não havia lido, e é por isso que a Jo carrega um saco de gelo para colocar o Call dentro, porque ele tem que ficar num ambiente muito frio, né? Aquela câmara em que ele fica é muito fria. Jo e Alice seguem para uma Eurotrip que começa com uma parada no terminal da Ponta da Espera, aqui em São Luís, para pegar o ferry para a Dinamarca, antes de chegar na cabana da família na Suécia. Nessa viagem nós descobrimos algumas coisinhas interessantes. A primeira delas é que o cadáver de Irina 2 tem assombrado Alice e que a menina chama essa assombração de Valia. Valia é um nome que significa bravura. This woman could be your corpse. Na Dinamarca, mãe e filha encontram os irmãos gêmeos idosos, Lawrence e Wally Benque, que são os donos do tal observatório marítimo que mandou as cartas para a Jo. Na minha cabeça, esse tal observatório marítimo da Dinamarca era um negócio assim maior. Não sei porque eu pensei que não era uma coisa amadora. Na minha cabeça era um negócio até grande, mas realmente o que eu pensei não fazia o menor sentido. O que faz completamente sentido é que é um observatório completamente amador, não amador no sentido que eu diga de não ser uma instituição oficial, ou seja, não é que o governo da Dinamarca saiba o que está acontecendo na ISS e não tenha contado para ninguém e esteja dando pistas para alguns astronautas. Acontece que esses irmãos e outras pessoas pelo mundo interceptam conversas que ocorrem na Estação Espacial Internacional há décadas, algumas muito curiosas e outras mesmo assustadoras. As gravações estão em fitas que levam o nome de fantasmas, o que é muito preciso, uma vez que os contatos entre as duas dimensões parecem almas penadas se mostrando. A Wally é um presente da atriz Beth Newman nesse episódio e ela leva Jo e Alice pro alto mar, por ser um espaço limiar, onde as gravações podem ser ouvidas com mais clareza. Isso faz sentido, porque em alto mar não existem outros sinais que poderiam interferir de alguma forma nessas gravações, como de celular ou de internet. But you must really want to listen. A fita que se ouve no barco é Paul na mesma situação em que esteve a Jo que acompanhamos, com problemas na sua cápsula de ejeção e pedindo ajuda para o comando em terra. Nessa gravação nós temos o Paul 1, que foi parar na dimensão 2, vivo, enquanto a Jo 1 está morta lá na dimensão 2 e a Jo 2, que não traía o marido e guardava copos sobre a pia, está viva na dimensão 1, onde o Paul 2 morreu. Espero que isso tenha ficado muito claro, porque enquanto eu estou falando também não está muito claro na minha cabeça. Get the idea. Porém, mesmo no mar, as fitas que a dona Wally coloca pra Jo e pra Alice ouvir têm em sua maior parte apenas chiados, e aí você junta isso com o jeito e entusiasmo dessa senhora, sedenta por ser acreditada, dá um ar de completa loucura pra tudo isso, o que faz com que Alice exija que a mãe e ela saiam de lá. Só quando Jo coloca a fita de Irena morta, que vamos chamar doravante de Valia, para tocar próximo ao Call dentro do carro, é que fica mais nítido. E ali não é que elas estivessem numa estrada, e na estrada também nós temos menos sinais para interferir, porque ela faz esse movimento, né, ela coloca o gravador para distante do Call e a gravação fica toda chiada de novo, e ela coloca bem próximo do Call e dá para ouvir a gravação direitinho. A gravação que a gente ouve dentro do carro é aquela mesma do primeiro episódio, porque essa viagem de carro na neve é a mesma que vimos no primeiro episódio, é a gravação da Valia, a cosmonauta russa, que é a cosmonauta mumificada que causa o acidente que faz toda a confusão que a gente acompanha na série. It's just noise. Uma coisa que eu notei é que a estadia da Jo e da Alice na cabana, nesse 5º episódio, ela parece um pouco diferente, né? A configuração dessa estadia do que a cena que nós vimos no primeiro episódio, né? No primeiro episódio, a gente vê elas entrando na cabine e dessa vez
A gente vê também elas na cabine, mas a gente não sabe exatamente em que momento cada interação ocorreu. O que me parece é que a gente vê elas no primeiro episódio, a gente vê elas entrando na cabine e acompanha a interação delas mais lá pra frente. E nesse quinto episódio a gente acompanha o começo da interação delas dentro dessa cabine. Que a Alice fala, nessa gravação não sou eu, porque eu não te chamo de mama e eu não sei falar sueco. It's just noise. Tem um detalhe aí que quando a Jo chega com a Alice, ela já ouve a outra Alice a chamando, né? A Alice que sabe falar sueco, que chama a mãe de mama e não de mommy. O que eu questiono aqui é, se a Jo 1 tá morta na realidade 2, por que a Alice 2 fica gritando pela mãe dela, pela mama? Essa Alice 2 que chama mama é a mesma que chega com o pai Magnus na cabana, nessa outra dimensão, sem a mãe. E ambos pareciam aliviados de jamais ter que ver ela novamente. Eles citam essa tal de ela, que nós não sabemos quem é, e eu claramente que acreditava que seria a Jo, mas aparentemente não é a Jo. Será se a Valia está assombrando as duas crianças? Bem no comecinho desse episódio, o Henry e a Irene conversam ao telefone, ela liga pra ele, sobre o anúncio do prêmio Nobel. Ironicamente, uma pesquisa muito semelhante à de Henry está sendo laureada nessa edição. Um gostinho amargo para o astronauta que tem sido tratado como maluco, medicado à sua revelia e teve seu experimento fechado. Temos ainda nesse EP as confusas interações entre Bud e Henry com o malvadão fazendo o bonzinho, mas nem tão bonzinho assim, se mijar na frente do chefe da ESA. Mas antes o Henry chega no seu laboratório e é interessante que ele sabe exatamente quem roubou o call e ele liga de volta pra Irena porque é ela que tem que arrumar a bagunça. Só que a Jo é funcionária da ESA. O chefe dela é o Frederico. A Irena é da Roscosmos, a corporação estatal espacial da Rússia. I am coming with you. I just need to change. E é claro que nós temos algumas questões levantadas nesse episódio. Tivemos algumas respostas, mas nós também temos novas questões. O Henry e o Bud, eles podem se conectar, porque até onde a gente sabe, eles são o único caso de dois iguais que sobrevivem. Aparentemente é isso. Porém, a Irena sabe da Valia, porque a gente lembra, né, que quando eles estão dançando, a Irena tá dançando com o Henry em algum episódio, ela fala assim, tem visto teu irmão? E ele, não. E pergunta pra ele, e é tua irmã? Ela, não, também não tenho visto minha irmã. Então ela também sabe. Então ela, em algum momento, também teve contato com a Valia. Já a Alice, ela pode ver essa outra dimensão porque ela presenciou o acidente. Ou porque ela está numa idade limiar, como disse a professora. O que a gente não sabe é se as duas Alices conseguem ver o outro lado. As outras perguntas que nós temos, é claro, são por que o registro de medicação dos outros astronautas foi apagado e como que o Bud consegue se intrometer no corpo do Henry. Porque eu entendo que eles conversem em espelhos, eu realmente consigo conceber isso na minha cabeça. Mas interferir no corpo um do outro, isso é que eu não consigo conceber. Que eles são a mesma partícula se comportando de formas diferentes, mas no mesmo espaço, num espaço limiar. Eu tenho muitas dúvidas, e se você tem as suas dúvidas também, deixa essas dúvidas aí no comentário pra gente. Gostou desse vídeo? Curte, compartilha, não deixa de assinar o canal e vamos papear sobre constelação aí nos comentários mais um pouco, porque nós ainda temos 3 episódios. Graças a Deus essa série tem pelo menos 8 episódios, porque tem muita coisa assim que precisa se resolver. Eu acho que no 6º episódio também vão surgir mais questões pra gente ficar batendo a cabeça com elas. E depois eu volto com mais conteúdo. Até!